Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. A gente está aqui hoje para o nosso segundo episódio do Medeor Podcast, a nossa recém-iniciativa. No último podcast a gente falou sobre dinamometria handheld, basicamente. Exatamente. Então, hoje, o que a gente está pensando em fazer? A gente quer fazer uma semana conceitual, a outra semana artigo e fazer intercalando, até para a gente trazer novas evidências, novos materiais. E para hoje, a gente trouxe um material muito bom. Isso eu falei na comunidade quando a gente colocou. Talvez, eu botei lá no título, talvez o estudo mais útil que a gente já mandou em 2 anos na comunidade, que é um guideline, eles chamam de pathway, né? um trilhar, um caminho. Trilhar, né? Um caminho. Para reabilitação de posterior de coxa da Aspetar. Então, é basicamente um guia passo a passo, extremamente bem redigido, com material suplementar, até você estava mostrando hoje para mim, né, Sprada? Um material suplementar incrível, de 45 páginas, assim com todos os exercícios, algo que eu particularmente nunca tinha visto em uma publicação. Então, para a gente começar, tá? Logicamente não vai dar para discutir o material todo aqui em 10 minutos. É 10 a 15 minutos, então não dá para ser muito tempo, né? Mas a gente vai trazer os principais insights, tentando direcionar talvez um pouquinho para o que a gente faz. Métier, né? Né? Que é a avaliação dinamométrica, né? Isso. Mas antes de a gente até falar sobre o material, sobre o artigo em si, Fábio, o que é e qual é a importância da Aspetar no mundo aí da reabilitação? Legal. A Aspetar é importante, primeiro, bom dia para vocês também, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei que horas vocês estão vendo isso aí, o importante é que vocês estejam assistindo a gente. Bom, vou pedir até para a Ju colocar aqui para a gente uma foto da Aspetar aqui em cima, né, para vocês verem. Né, a Aspetar é considerado o principal centro médico esportivo do mundo, ele é da associação Aspire, que é uma associação dos emires, dos sheiks lá dos árabes, que foi construída mais ou menos durante a preparação da Copa do Mundo de 2022, do Catar, né, que foi uma Copa que foi realizada, que a Argentina foi campeã. Ela fica em Doha, né? E fica em Doha, né, então ele foi feito para isso. E basicamente o que eles fizeram? Eles construíram com todo o dinheiro que eles têm no mundo, e a gente sabe que eles têm muito dinheiro, né, eles construíram tudo que poderia haver de melhor em termos de reabilitação esportiva no mundo. Eles juntaram toda a tecnologia, tudo que havia de melhor do ponto de vista tecnológico, estrutural do mundo, e fizeram uma seleção para captar os melhores, boa parte dos melhores pesquisadores e clínicos do mundo na área da fisioterapia esportiva, da medicina esportiva, da psicologia esportiva, enfim, de todos os campos, e construíram construíram esse novo centro, que é um centro que deve ter aproximadamente, aí, se tiver 10 anos, né, mas é altamente tecnológico, super novo, mas que tem muitos caras, enfim, Enda King, Rod White, enfim, o Eric Vitrove, enfim, tem muitos caras, efetivamente, muitos caras muito bons que mentoraram e realmente foram desenvolver conhecimento no Catar. Então eles levaram esses caras para produzir conhecimento no Catar e ao mesmo tempo fomentar tecnologia e ciência da saúde do esporte dentro do Catar. Então hoje existem muitos catares de verdade trabalhando na Aspetar, justamente treinados. Eu acho que é a maneira, talvez, de educação melhor que o dinheiro pode trazer, né, cara? Tu traz os melhores, esses melhores ensinam os teus, depois os teus vão ser os melhores. Então, é fantástico. Então, sem dúvida nenhuma, é o principal centro, um dos principais centros de referência de medicina esportiva no mundo hoje. Legal. E esse estudo em especial, esse consenso, esse guideline, ele fala sobre talvez a lesão mais comum que a gente tem em esporte, no caso futebol de alto rendimento, que é a lesão muscular posterior de coxa. Exatamente, porque é uma lesão, é considerada a lesão com um afastamento mais frequente do futebol. Então, assim, de todas do futebol que a gente tem, né, aqui, claro que a gente tem lesões que eles chamam de minor injuries, né, que são aquelas lesões que não te afastam, né? Dentre as lesões que afastam o atleta de futebol, né, a mais frequente é a lesão de posterior de coxa. A gente teve agora a Copa do Mundo, né? A gente perdeu o Rafinha, a gente perdeu o Estevão e o Paquetá também. O Paquetá,
também. para lesão em posterior de coxa. Até eu tinha... Eu acho que o Militão também, se não me engano. Depois vocês corrigem. Antes, mas acho que antes da Copa, foi. acho que o Militão também saiu. Então a gente perdeu muitos jogadores por causa de lesão posterior. E, obviamente, não só no Brasil, mas outras seleções também, né? E até o estudo traz alguns dados epidemiológicos bem interessantes. Uma coisa que me chamou a atenção é que, a partir de que o atleta tem uma primeira lesão posterior de coxa, a chance de ele ter uma relesão é de 3,6 vezes mais, né, do que era antes, né? Exatamente, eles falam em até 25% de chances de você desenvolver uma nova lesão em 2 meses, né? Exatamente, nos primeiros 2 meses. Então, logo quando volta, e isso levanta, obviamente, preocupação e movimenta muito dinheiro dentro da indústria do esporte, né? E acho que o início, assim, do questionamento, um dos motivos que eles trazem esse guideline é a questão de que o tempo em si e a imagem, por si só, não são suficientes, né? Exatamente, ele fala várias vezes que o relógio ele fala vários que eles chamam de Pearl Clinic, né, que é como se fosse a pérola clínica, né, em vários momentos ele traz pérolas clínicas, né, e ele fala o seguinte, que uma das principais é que exame de imagem e relógio não são suficientes para a gente conseguir dar alta ou para a gente definir como que está o atleta, né, que precisa de mais. Até uma comparação que eu achei interessante, não sei se está no estudo, ou, enfim, algum material, é que, assim, você abre o capô do carro, tira uma foto de alta resolução do motor. Tu vê se tem algum cabinho ali solto, estourado, não vai ter, ok, mas você não sabe se essas peças vão funcionar em conjunto no carro rodando a 200 por hora. Né? Então, a função ela acaba sendo mais importante do que a qualidade da imagem. Inclusive, ficam cicatrizes permanentes no tecido que podem representar talvez um risco, se você olha somente a imagem, em atletas que já estão em função já há muito tempo. Até porque a gente sabe que o tecido cicatricial, né, Luiz, ele não é como o tecido muscular, ele não tem o mesmo nível de tolerância, ele é muito mais rígido, ele é mais inelástico, então ele cria uma interface perigosa ali, né? Então, Fábio, conta pra gente como que foi feito o estudo, até para ver a magnitude de qualidade metodológica mesmo, né? E o que isso traz de relevância para o cenário da reabilitação. Então, eu até fiz algumas anotações, porque eu sou mais analógico do que o Luiz, né? Eu fiz algumas anotações acerca da metodologia, né, porque eu sabia que isso aí ia cair um pouco mais, e assim, o que eu achei mais legal, Luiz, foi que, assim, primeiro que ele cria uma cultura de critérios clínicos para passagem de fase, né? Então isso é fantástico. A ideia da Aspetar, o objetivo deles era criar um pathway realmente claro, onde o fisioterapeuta que seguisse esse pathway, ele saberia exatamente quais os caminhos que ele tem que seguir, quais passos que ele precisa contemplar para poder passar de fase. E isso casa muito com a metodologia nossa, né? Que é a história da gente criar ferramentas clínicas que permitem dados reais de monitoramento para que a gente possa progredir na reabilitação e dar alta de forma mais segura. Tá, mas eu separei aqui a questão metodológica. Eles criaram esse documento com pergunta... criaram esse documento através de um processo que eles chamam de Knowledge to Action. O que é Knowledge to Action? Uma metodologia de raciocínio clínico, onde basicamente o que se faz? Você estabelece uma pergunta clínica, você faz uma revisão sistemática da literatura em cima disso, por isso que é muito legal na Aspetar, porque eles têm pesquisadores de top do mundo, né? Eles identificam barreiras ou dores efetivamente, e a partir dessas dores elas adaptam ao contexto da realidade do ambiente e fazem a proposta, digamos assim, de pathways. E aí o que eles fizeram? Eles validaram com os experts da própria Aspetar, e aí eles exigiram que eram fisioterapeutas com pelo menos 8 anos de formado, que atuassem na Aspetar, e esses caras fizeram uma escala de Likert, né, de 0 a 5, do quanto eles achavam relevante cada tópico, e depois do documento pronto, ele foi enviado para 50 departamentos médicos de clubes de elite do mundo, né, que eram vinculados ou que tinham algum vínculo com a Aspetar. E eles tiveram de 50 a 32 respostas. E aí, a partir daquelas 32 respostas, eles criaram um consenso, né, em termos de concordância. E eles conseguiram atingir cerca de 92% de consenso em cada campo, né, em cada campo um foi 95, 90, 88, 97. A média do consenso desse guideline entre os experts do próprio Aspetar e dos 32 clubes que foram pesquisados, prioritariamente futebol e futebol australiano, que é um tipo de futebol que
também tem muita lesão posterior, foi de 92%. Então dá para a gente dizer que É um consenso, com um nível de confiabilidade bastante alto do ponto de vista internacional. Né? Então, se um alto índice de agreement, que eles chamam de concordância, né, entre as partes, então isso deixou o documento. Então, acho que metodologicamente o que é mais importante é isso. Legal. Realmente, eles dividem as fases da reabilitação em 6... Em 6 fases. Eu até anotei aqui. Fundação, reload, que é recarga, né? Acumulação de energia, transição, que é basicamente a transição do ambiente clínico para o ambiente de campo, simulação, que envolve a questão da simulação gestual, e a resiliência, que é uma fase já final onde o atleta teoricamente já está em treinamento e ele só monitora um atleta para ver por algumas semanas para ver se o atleta não desenvolve recidiva, uma vez que existe um alto índice, como tu falou, né? Uhum. E eles desenvolvem muita coisa. Na própria, considerando uma das fases, por exemplo, fundação, eles mostram pra gente ali o que se espera dia a dia em relação aos exercícios propostos, até tá no material suplementar. Tá. Depois um videozinho aqui passando, né? Isso depois até a gente pode botar o material suplementar na comunidade, né, Luiz? Podemos, acho pra que galera poder ter acesso não apenas ao artigo, mas esse material suplementar, que ao meu ver é o grande ouro do trabalho. É mastigado, né? Muito mastigado. Não tem como errar. Né? Exatamente, porque o que ele faz? Basicamente, ele separa as fases, ele define por semana quantas vezes por semana você deve trabalhar cada valência em cada uma das fases, né? Obviamente ele não tem timeline de fase, porque a ideia é justamente que você use os critérios clínicos para poder passar de fase, e ele te traz ainda ideias de exercício para cada fase, para trabalhar cada valência, para controle motor, para força, para potência, enfim, é realmente muito completo, vale a pena a leitura. E dentro disso, além, né, de você ter esse guideline dos exercícios, também o que eu achei mais legal são os critérios, né, de transição entre as fases. Então, por exemplo, aqui, eu estou com um artigo aberto, que é um artigo denso. A Ju vai botar exatamente essa página que o Luiz está lendo aí para mostrar para vocês agora. Então, por exemplo, assim, para você passar de foundation, né, de fundação, para reload, né, para recarga, um critério, por exemplo, a dor durante o processo de reabilitação ser igual ou menor do que 4 em uma escala de 4 a 10. Conseguir fazer pelo menos 3 repetições de double leg squat bridge, straight leg raise, né, perna elevada. Na perna reta. Um critério também em relação à parte mais aeróbica, né, de bicicleta, por pelo menos 5 minutos, sem restrição cirúrgica. Então, ele traz para a gente toda a questão de milestones, né, de pontos ali que a gente tem que vencer para passar de fases. E a partir da segunda fase, a gente já tem os testes objetivos funcionais e também a dinamometria. E o mais legal é que ele estabelece percentuais de LSI, né? Que a gente explicou, inclusive, o Luiz gravou um vídeo ontem, tem um vídeo meu no canal da Medeor, do YouTube da Medeor, falando sobre assimetria. Um vídeo mais completo, assim, é legal dar uma olhada, vamos ver se a gente consegue colocar o link aqui também. E aí nesse ele coloca os valores de LSI, dá uma lembrada para mim, Luiz. Aqui, ó. Por exemplo, aí seria de reload para, qual é a próxima fase? Accumulation. Da segunda para a terceira, você deveria ter, pelo menos, aqui, todos os percentuais são iguais. Mas lembra que tem vários tipos de testes. Eles mas os percentuais são os mesmos. É o mesmo. 50% de LSI. Da perna machucada para a perna não machucada, ter pelo menos 50% de semelhança. Do índice de simetria, né? A referência é o membro não lesionado, ele pega o membro lesionado e bota sobre o membro não lesionado e vê quantos por cento de força tem em relação ao outro. Aí, por exemplo, ele fala em 50% para passar dessa fase, seria a segunda para a terceira, né? Isso, aí da terceira para a quarta já sobe para 80% de LSI, aí da quarta para a quinta fase, 95%, eles são bem criteriosos. Lembrando que a gente, até no nosso relatório, a gente mostra como verde saudável. 90%. 10% de assimetria, né? Eles estão aqui pegando o fino, né? Lembra que isso aqui é feito para atletas de alto rendimento, né? Isso aqui é feito para atletas de alto rendimento. Então, assim, se você está com um paciente ali, senhor de 60 anos, obviamente você não precisa seguir todos esses critérios, isso vai dar ruim, né? Mas, principalmente para atleta, e também a ideia dos exercícios, achei muito completo, muito legal.
E vamos falar um pouquinho, Sprada, sobre do protocolo de dinamometria isométrica que nos interessa aqui, né? O mais legal é, primeiro que vamos primeiro ao básico, tá? Depois a gente vai às posturas. Ele colocou basicamente a ideia de melhor de 3, que é o que a gente preconiza também, então seriam 3 medidas válidas para você pegar a média das 3, né? Eu não lembro se ele usou a média ou se usou o melhor valor, né? Até eu acho que eu não achei isso no valor, mas enfim, eu acho que é o melhor valor de 3, é o best of 3, né? Best of 3. Né? O melhor valor das 3, né? O tempo de contração medido foi, teoricamente, contração válida de 4 segundos, tá? De 4 segundos. Ele não cita o intervalo entre as séries, que eu tentei procurar. Posso fazer um parênteses? Fala. Eu tô com o estudo aqui, né? Uhum. 4 segundos de força máxima com uma curva de 2 segundos de subida. Uhum. Né? Então, o total de teste aqui são 6 segundos. Pro make test. Esse aqui é o lance. A medida válida, de verdade, ele calcula 4 segundos, porque os testes que ele utiliza para os 3, e isso é uma característica, talvez, que eles possam ter pensado na característica do músculo. E faz sentido, né? Porque a gente força tanto e fala tanto em fortalecimento excêntrico e na sobrecarga excêntrica, especificidade, porque é o que gera a lesão em si. Por que a gente vai testar no isométrico ou no concêntrico do make, enquanto a gente pode também testar, e eles preconizaram aqui, de certa forma, o excêntrico, né? O break, né? Porque o break, teoricamente, seria a máxima força isométrica que você tem antes de não sustentar excentricamente o movimento, né? Aí, para isso, dinamômetros como esse aqui, né? Dinamômetros fazem todo sentido, né? Muito mais até do que o MVTEC, que é o de tração, porque o MVTEC ele vai medir muito melhor a força concêntrica no caso do dinamômetro de tração, né? Então, não defendendo nosso produto, mas já defendendo, para aplicação do break test, o único que é permitido que você consegue fazer é o dinamômetro handheld. Então, se você quer utilizar o pathway da Aspetar, você precisa ter um dinamômetro handheld, independente da marca que for, né? A gente, obviamente, prefere que seja o nosso. Mas, independente da marca que for, você não consegue fazer com um dinamômetro desses, ou qualquer dinamômetro de tração de qualquer marca, você consegue fazer esse teste. Então, basicamente, ele avalia 4 segundos do break test, né? Em 4 posturas, 3 para joelho e uma para quadril, que eu achei muito legal, porque pega os 2 braços dos isquiotibiais. Né? A gente sabe que é biarticular, e eles criticam um pouco isso dentro de outros guidelines, que assim, é ignorar esse componente de extensão de quadril. De quadril, que é muito importante, né? Dos isquiotibiais. Principalmente pensando em futebol. Perfeito. Né? Então ele basicamente faz 4 posturas. Você quer descrever as 4 aí, Luiz? Pode ser. Ele faz, então, lembrando que ele usa o make e o break, né? O make mais para dor. Para dor. Para o que ele faz o make? Ele faz o make test basicamente com 6 segundos, né? Seriam 4, com uma curva de subida de 4, uma sustentação de 2, onde ele fica ali sustentando basicamente para ver se o cliente vai ter dor. Se o paciente não tem dor, aí ele executa o break test, que é a medida válida para passar de fase. Aí o break ele faz primeiro. Não sei se você está exatamente na ordem aqui de execução. Depois eu acredito que sim, né? 90 graus? 95, né? É 95. 95. Que eles chamam de inner range, que seria como se fosse, para tradução em português, a amplitude de movimento mais curta. Próxima. Mais curta. Né? Então ele pega em cadeia cinética aberta curta, né, ali em 95 graus e faz o break test ali. Depois ele faz a 30 graus de flexão, que lembrando que 30 graus é o que a gente considera como pico de torque. O pico de torque, até a gente pode colocar aqui também a curva que a gente espera de força, né, de torque. Mostrando de novo, vai colocar aqui para vocês. Só para mostrar para vocês. E a gente ele também avalia em uma posição em decúbito dorsal, com o quadril e joelho a 90 graus. Isso, ele faz ele chama de outer range, né? Como se fosse uma amplitude de movimento mais longa, porque o que ele faz? Ele coloca o quadril em flexão, e é a história de você não perceber isso, né? Então, que quando você coloca o quadril em flexão, você está alongando a questão proximal, né? Então é como se você colocasse o músculo teoricamente mais alongado, mesmo que ele esteja a 90 graus, né? Perfeito. E o último teste seria esse em decúbito ventral, com a perna totalmente estendida, o paciente fazendo a elevação da perna reta. Em 20 graus, né?
E 20 graus? Em decúbito ventral, 20 graus. Isso que eu tô com a imagem aqui, desculpa, Fábio, mas ele bota o sujeito de bruços, né? Decúbito ventral, faz uma extensão de 20 graus e aí empurra contra até quebrar ali na extensão. Então, cara, é isso, a perna estendida, mas o quadril a 20 graus. Eu nunca avaliei os vestibiais desse jeito. Agora, a partir de agora, eu vou começar a avaliar desse jeito, né? A partir do momento que eu li esse artigo, né, eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma avaliação de posteriores, depois que eu li, que tem umas 2, 3 semanas, mas agora eu vou fazer a avaliação, essas 4 avaliações para tornar mais completo a minha medida, digamos assim. E o artigo é super recente também, né? Muito, ele é de 2026, ele é de julho de 2026, na realidade. Nós estamos gravando isso aqui em agosto, então o artigo é efetivamente de um mês atrás. Uhum. Então, bom, aí faz esses 4 testes de dinamometria, make e break, alguns outros testes de amplitude de movimento, alguns testes funcionais de salto a partir de determinada fase, obviamente, né? Você não vai fazer isso. Não vai fazer da primeira para a segunda. Do foundation, reload, acho que ele começa a fazer a partir de accumulation, né? Que é a terceira para transition, que é a 4ª fase, ele começa a fazer os testes funcionais. Mas, bom, então a gente tem todos esses critérios associados para fazer a transposição entre as fases, e ele comenta também da questão da importância de uma avaliação ou algo pós-nós da reabilitação, né? Porque às vezes a gente acaba liberando o atleta, esquece, nunca mais vai fazer, mas ele também sugere avaliações constantes depois do processo. Sim, inclusive depois o artigo ele versa sobre várias coisas, né? Sobre cuidados na progressão de carga, ele fala sobre alguns cuidados, sobre as variáveis que eles avaliam, né? Então a questão de tempo, que é que a gente conhece como cadência, né? Então cadência, intensidade, volume, tempo de repetições, como que em cada fase especificamente você deve priorizar. Então ele tem como se fosse um grande equalizador, o Luiz, que é da música, né? Um grande equalizador onde você puxa em determinada fase vai ser mais cadência, mais intensidade, menos intensidade. Então ele trabalha isso muito bem. Então, e aí depois ele dá algumas ideias do que fazer e conclui, né? Recomendando o uso daqueles guidelines, né? E dizendo que eles vão colocar esses guidelines em pesquisas, né, daqui para frente para tentar comparar a eficácia desses guidelines em relação aos tratamentos tradicionais. Então, é assim que a ciência deve ser feita, né, né, Luiz? Então, assim, você faz uma grande revisão, você propõe uma ideia, você faz um consenso entre experts a partir dessa ideia que é baseada na melhor evidência disponível, cria esse trilho de evolução e a partir do trilho de evolução você testa a eficácia dele e aí valida todo o processo e aí vende para todo mundo, né? Eu acho que é maravilhoso. Assim. Perfeito. E o legal é que esse artigo é um artigo open, né? Exatamente, ele é da JOSPT Open, né? Que é a versão da JOSPT aberta, né? Aberta, então. Onde teoricamente o publicador ele paga um fee, teoricamente, e obviamente precisa ter um crivo muito bom dos revisores, e a gente está falando na maior revista de fisioterapia musculoesquelética do mundo, que é a JOSPT, então tem revisores realmente muito bons, e o autor ele paga essa taxa para que o artigo seja aberto. Né? Então ali ele vai pagar uma taxa em algumas centenas, milhares de dólares, né? Ele paga uma taxa para que todos possam ler. E como o Aspetar é uma instituição riquíssima, né? Ele tem um interesse que todos vejam, né? Então, por ele, se tiver que pagar, paga, mas que todos possam ver. Não, é fantástico, trazer a ciência realmente para a prática clínica, né? Então, pessoal, a gente recomenda muito que vocês leiam o guideline. Vai estar na comunidade, junto com o material suplementar também. Se você não está na comunidade ainda, tá o linkzinho aqui no cantinho. Isso, tá aqui. Está atrás de você. Atrás de mim aqui tem um código de barra, vai lá com a tua câmera e entra na nossa comunidade, que é muito legal. E a gente, enfim, disponibiliza esse tipo de conteúdo semanalmente lá para ajudar, né? Para ajudar. A gente quer ajudar, a gente quer fazer que nem uma open aqui, né? A gente não quer reter conhecimento de qualidade, conhecimento. Exatamente. Tá? A nossa ideia como Medeor sempre foi, além de promover e oferecer os melhores produtos, né, para que você possa melhorar teu processo avaliativo, transmitir conhecimento, né? Nós somos uma empresa de conhecimento, por natureza, uma empresa de conhecimento que produz materiais, né? Então a gente vai sempre prezar pela melhor evidência e prezar pela ciência, sempre.
Então, Fábio, acho que por hoje era Tá isso. bom, até ficou um pouquinho mais longo do que o usual, porque realmente o artigo era muito bem extenso denso. e ele merecia isso. Mas, bom, fica o convite, tá bom? Entre na comunidade, a gente vai colocar o link também do DOI aqui, o link do artigo. E fique atento aos nossos próximos episódios, assiste o anterior e fique atento, a semana que vem a gente vai ter um novo episódio aqui com novos conhecimentos e novos processos. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.